Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Temos falado a respeito dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus e do que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus ela faz nos bastidores. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e estive nessa instituição por mais de 30 anos. E eu gostaria de ler o relato de um atual pastor da Igreja Universal do Reino de Deus que se encontra nos Estados Unidos. É um relato extenso, embora a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus esteja tentando de todas as formas manipular pastores, obreiros, jovens evangelistas e membros, mais pessoas a cada dia elas estão abrindo os olhos e elas estão percebendo que nós não estamos contra elas. Pelo contrário, nós estamos contra esse sistema que escraviza e que manipula as pessoas. Veja que eles têm nos últimos dias manipulado as pessoas para que elas entrem no nosso canal no YouTube para denunciar o canal, para que o canal seja removido. Ou seja, não querem que as pessoas elas tenham acesso às informações. Bom, eu não sei se eu vou conseguir em apenas um vídeo ler todo o e-mail desse pastor. Mas se preciso for, nós vamos fazer uma pausa e aí gravamos um outro vídeo, tá bom? Então vamos lá. Meu nome, aí ele dá o nome, eu só vou preservar o nome dele aqui, mas o nome está aqui. E há mais de 16 anos sou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Estou em uma igreja aqui em Los Angeles, Califórnia. Gostaria de exibir alguns fatos do que acontece e o que as lideranças evangélicas e principalmente aos membros da IURD tenham conhecimento do que acontece no interior da igreja. Tudo o que vou dizer já disse várias vezes publicamente a bispos e líderes da igreja. E não faz muito tempo que enviei um e-mail e depois uma carta ao próprio Bispo Macedo, contando tudo o que você vai ler abaixo. E outras coisas piores que estas, que na verdade nem tenho coragem de escrever aqui, porque escandalizaria até mesmo ao povo da igreja. Porque na verdade, na realidade, nem membros e obreiros da IURD sabem o que acontece por debaixo dos panos na igreja. Ninguém, somente os pastores e bispos que estão envolvidos no trabalho e que sabem como funciona a IURD. Que há uma capa mentirosa que mostra uma imagem mentirosa e falsa da igreja. Imagem que expõe a igreja como uma igreja genuína, evangélica. Mas, na verdade, é tudo uma farsa, uma grande mentira. Porque no passado já foi uma verdadeira igreja. Hoje, mais se parece uma grande empresa, perda da inocência. Já falamos isso várias vezes e temos falado que membros, obreiros, pastores, a maioria dos pastores e até bispos, eles não conhecem realmente os bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus, dessa instituição. Vou continuar.
Eu conheci a igreja com 15 anos de idade no interior do Nordeste do Brasil. Minha família era humilde, mas tínhamos tranquilidade e paz. Eu era um jovem que nunca tinha provado drogas ou vícios em geral. Minha mãe conheceu a igreja e nos levou a todos de casa a frequentar a igreja. Tanto ela como eu ficamos encantados com a alegria, o amor com que éramos tratados por pastores e obreiros da IURD. Logo nos batizamos e com pouco tempo já era obreiro da igreja. Seguia os pastores para todos os lados, rádio, orações. E sempre eles me diziam que eu tinha que deixar de estudar e me dedicar à obra de Deus, pois eu tinha entre aspas, chamado dele. Em casa, meus pais não queriam nem discutir o assunto, já que eu estava no último ano do 2º grau e tinha planos para prestar concurso para a Escola de Oficiais do Exército. Mesmo eles sabendo de tudo, pastores sabiam de tudo, me convenceram a apanhar minhas roupas, deixar a escola e a sair de casa sem consentimento dos meus pais e entrar para a obra como pastor. Não precisa nem dizer os problemas que tive e tenho com a minha família até hoje, pois nunca concordaram com essa atitude induzida pelos pastores. Essa, inclusive, é uma tática frequente da IURD: tirar jovens da casa, convencê-los que eles têm um chamado para o ministério. Mas, na verdade, eles serão, sim, usados como escravos. Líderes da igreja, como escravos, serão treinados a arrancar dinheiro das pessoas e terão que, pelo resto de suas vidas, viver à mercê dos bispos e líderes da igreja como escravo. E quando atingir certa idade, como é o meu caso, a direção da IURD começa a perseguir, humilhar, menosprezar, colocando o pastor para os piores trabalhos, passando por necessidades, até que esse pastor desista e saia, tirando assim toda a responsabilidade legal da IURD. E mais uma vez eu chamo a atenção do Ministério Público, chamo a atenção das autoridades nos países aonde o Ministério Público Federal aqui do Brasil e as autoridades nos países onde existe essa instituição. Eles fazem exatamente isto. Tiram os jovens dos seus lares, tiram os jovens do estudo, não deixam os jovens trabalhar, se formar. E quando os jovens eles envelhecem, eles são humilhados, desprezados. Quando chegam a uma determinada idade, são muitas vezes mandados embora, ou por um erro, ou por uma falha, seja lá o que for, ou até mesmo quando esses pedem para sair, a igreja, a cúpula da igreja mente, dizendo que eles não tinham nenhum vínculo empregatício, dizendo que eles podiam sim trabalhar, que eles podiam sim estudar. Mentira, é mentira. Então, as autoridades, por favor, as autoridades brasileiras, autoridades no mundo inteiro, que fiscalizem essa situação dos jovens e dos pastores que fazem parte dessa instituição. Bom, eu vou continuar lendo. Provando de tudo dentro da IURD, como disse eu, vinha de uma família humilde. Em casa, nunca tinha provado bebida, vícios ou coisa parecida.
pois depois de um tempo na obra, conheci a que é hoje minha esposa. E foi aí que um suposto encontro de casais, promovido pelo próprio Bispo Macedo, um encontro de casais promovido pelo próprio Bispo Macedo, que esperávamos que fosse algo espiritual, totalmente voltado para família e casamento. Afinal de contas, éramos pastores, estávamos na igreja. Qual foi a surpresa que nesse encontro, entre aspas, aparecem os que hoje são os principais bispos da IURD, com garrafas de vinho, cerveja, enfim, todo tipo de bebida alcoólica. E todos beberam até estarem embriagados, inclusive o Bispo Macedo. Foi então pela primeira vez em minha vida, já com 22 anos de idade, que provei bebida alcoólica. E desde então sigo bebendo. E todos bebem dentro da igreja. Há casos de pastores e bispos que são alcoólatras. Alguns tiveram que fazer tratamento médico. Não acabou. Aí na última noite do encontro, entre aspas, o Bispo Macedo nos reuniu em um salão tipo para convenções e às portas fechadas nos explicou que a vida sexual era muito importante para o pastor, que para o pastor render o máximo, ou seja, arrecadar o máximo de oferta, ele teria que estar desafogado, né? Teria que estar desafogado. E com uma fita de vídeo cassete nas mãos, nos ia mostrar algo que nos ajudaria bastante. Em seguida, colocou um filme de sexo explícito com mais de 2 horas de cenas de sexo oral, anal, troca de casais. Foi constrangedor, pois eu nunca tinha assistido e nada disso na minha vida, e minha esposa, que era uma menina que havia se convertido com 14 anos, pura, se sentiu suja e em pecado. Bom, não é o primeiro que fala disso. Eu, embora tenha ficado 30 anos, por mais de 30 anos na instituição, eu nunca vi o Bispo Macedo colocando filmes, né, pornográficos. Mas já vi ele falando várias vezes exatamente isso aqui. Que os pastores tinham que estar desafogados, ou seja, falando a respeito da vida sexual. Quanto à bebida, no meu caso, eu já havia conhecido a bebida antes, né? Antes de conhecer a igreja. Mas no caso da minha esposa, não. A minha esposa, eu lembro uma certa vez que nós estávamos reunidos com o Bispo Macedo, eu, o Bispo Macedo, acho que a minha esposa, e ele chega para ela e pergunta assim: minha filha, você bebia antes? Aí ela disse para ele assim: não, bispo, eu vinha a conhecer a bebida na igreja. Eu lembro que ela falou isso para ele, e ele falou assim: minha filha, não fala isso para ninguém, não conta isso para ninguém, porque é verdade. Tem muitos pastores e esposas de pastores que passaram a conhecer a bebida, ou seja, a beber depois que entraram na igreja. No meu caso, não, né? Eu bebia na igreja, mas eu já havia conhecido a bebida antes. Mas no caso de outros, isso aqui é verídico. Eles passam a conhecer dentro da instituição, porque vêm bispos e pastores, e quando eu entrei, bispos e pastores já bebiam. Bom, vou continuar lendo, né? A que era antes voltada para, pecado. Bom, deixa eu me localizar aqui.
A princípio, eu resisti, não aceitava isso, pois não entrava na minha cabeça. Éramos pastores, pregávamos contra o pecado e agora estávamos participando de tudo o que condenávamos. Fui perseguido pelos líderes da época que não aceitaram o fato de eu estar contra aquilo que para muitos era maravilhoso. Ao final de um tempo, acabei cedendo e também vendo esses filmes que se tornou outro vício. Inclusive, todos os pastores fazem também. Não, aí quando ele fala todos, existe exceções, né? Não vamos generalizar, mas a maioria faz. Muito bem. Depois que isso aconteceu, sempre há problemas de pastores que se prostituem, coisas incríveis que parecem impossíveis de ver acontecendo dentro da IURD, como pastores que se tornam homossexuais, casos de mulheres de bispos que foram encontradas por seus maridos tendo sexo com outra mulher, esposas de pastores que traíram seus maridos com outros pastores, o sistema de compra de milagres na IURD, as campanhas de fé que a IURD sempre apresentou como uma forma de levar as pessoas à solução de seus problemas, e de fato, com certeza, levou muitas pessoas a alcançar a solução e vitórias em suas vidas, e milagres aconteceram, vidas foram milagrosamente mudadas. A que era antes voltada para a evangelização e de levar as pessoas a um conhecimento e encontro com Deus, ao perdão dos pecados, à salvação da alma, ao batismo nas águas e no Espírito Santo, enfim, características que apontavam a IURD como uma igreja evangélica autêntica. Mais de 15 anos, mais ou menos para cá, houve uma mudança dentro da doutrina de trabalho da IURD. E foi mudando tudo isso. E os pastores novos que entraram para o ministério, dentro desse novo sistema, que se define assim. Como é que se define o sistema hoje? O pastor assume a igreja, sabendo que a direção da IURD não se importará se este vai pregar o perdão, a salvação das pessoas, se essas estão crescendo na fé e no conhecimento de Deus. O trabalho desse pastor será avaliado pela meta final de dinheiro de cada mês. Exemplo, um pastor assume uma igreja que arrecada $20 mil por mês. Os líderes estarão cobrando que ele tem que crescer essa igreja todos os meses. E se ele não crescer todos os meses a arrecadação de dinheiro, e não importa o que ele faça para alcançar esta meta, e se não cresce, se não apresenta o resultado, entre aspas, a liderança da IURD não vai perdoá-lo. Ele pode estar salvando almas, estar com a igreja cheia, ele vai perder a igreja. Em alguns casos, o pastor tem até diminuído o salário, penalizado, para aprender a crescer, como eles dizem. Isso é triste, eu sei. Não pensem que tenho alegria em dizer tudo isso. Ao contrário, tenho inclusive muita vergonha, porque eu fui chamado para ser homem de Deus, para evangelizar os povos, salvar almas para Deus. Mas isso era quando a igreja era uma igreja. Agora a igreja se transformou em grande e lucrativo negócio, que usa a Bíblia, os pastores para arrecadar das pessoas inocentes, que no afã de ver suas vidas transformadas se sujeitam e fazem o que os pastores lhe pedem. Eu não sei como é que está aí o nosso tempo, mas vamos fazer uma pausa, né? Vamos fazer uma pausa e nessa pausa aproveita para você aí dar o seu ok, o seu like, gostei aí do vídeo, compartilhar o vídeo com outras pessoas
Eu vou continuar lendo o relato, esse e-mail de um pastor atual da Igreja Universal do Reino de Deus nos Estados Unidos, na Califórnia. Já retornamos.